Hoje é a vez do Paysandu levantar a sexta taça da Copa Verde com gol de Ítalo nos acréscimos. O Paysandu conquista o título numa virada heróica e histórica. Vamos falar de mais um título do Paysandu na Copa Verde e do que espera o time nessa Série C agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Ontem foi a vez do Vitória, hoje é a vez do Paysandu. O quadrinho está ali na parede porque o Papão, parabéns torcida bicolor, Paysandu que sempre esteve aqui no canal desde o início do canal, a torcida tá aí dando essa força, parabéns pelo sexto título da Copa Verde. Vamos falar sobre como foi essa final. O Ítalo, né, entrou nesse jogo aí, resolveu pro time do Paysandu, conseguiu virar. A gente vai falar também sobre o que a gente espera desse Paysandu pro restante da Série C e o que esse título da Copa Verde pode acrescentar. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao Torcedorismo, você que não conhece a gente ainda. Nós somos um canal que a gente fala de todos os times no Brasil. Então agora você vai estar vendo um monte de canal falando só de Copa do Mundo. Aqui a gente dá ênfase aos times que a grande mídia tende a não querer mostrar. Então se você quiser apoiar o nosso canal, é só se inscrever, é só deixar a curtida. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer, porque a gente quer botar o nome do seu time no lugar onde ele merece. E o Paysandu virou um jogo ali que estava bastante difícil, né? O Paysandu chegou a estar perdendo por 3-0 essa final. O Anápolis chegou a abrir 3-0 no jogo de ida. E o Paysandu chegou a estar praticamente com esse título perdido, né? Seria uma zebra. A condição ali do Paysandu, ele chega como muito favorito nesse jogo diante do Anápolis. E o Anápolis conseguiu ali ser muito eficiente no primeiro jogo. Um Paysandu irreconhecível também. Não conseguiu ali fazer o que ele geralmente faz, né? Na Copa Verde, até mesmo na Série C. A gente sabe que o Anápolis é o lanterna da Série C. O Paysandu, um dos líderes. Então, acabou ali que nós tivemos um jogo estranho na primeira partida, né? O Paysandu chegou a ficar com um jogador a mais, mas ainda assim, cara, depois da expulsão do Elder no primeiro jogo, o Anápolis ainda foi mais eficiente com o Paysandu, né? O Anápolis fez o terceiro gol, só que no finalzinho, aos 47 do segundo tempo, o Juninho fez aquele que muitos falaram que seria o gol do título, né? O Juninho fez o 3-1. E ali começou a reação do Paysandu. A torcida fez uma mobilização incrível, inclusive muita gente marcou o Torcedorismo lá no Instagram. Esse é o nosso Instagram. Se você foi no Mangueirão e quiser repostar aqui, marcar a gente no Instagram, marca nos stories, menciona a gente nos stories que a gente vai repostar todo o torcedor do Paysandu e mencionar a gente por lá. A rapaziada chegou firme no Instagram também. Então, a torcida fez uma mobilização incrível para essa partida, acreditando, fez um mosaico maravilhoso, tá? Torcidas aí de Belém fazem um dos melhores, os mosaicos mais bonitos saem de Belém, né? As duas torcidas de Belém fazem ali artes lindas e o Paysandu foi em busca do Hexa, né? Começa o primeiro tempo, aquele Paysandu que a gente conhece, né? O time começa indo para cima do Anápolis, mas sem conseguir ser ali aquele Paysandu, né? Aquele Paysandu no primeiro tempo, porque o gol demorou muito tempo para sair. O gol do Paysandu, apesar do Paysandu rondar muito a área, ter muita posse de bola, não criou aquelas grandes chances. E aí tava caminhando para 0-0 no intervalo, o Anápolis indo para um intervalo com 2 gols de vantagem ainda, quando o Pego, né, o Cleiton Pego faz ali. Ele tá sendo muito importante nessa temporada, né? Recebeu ali o passe do Marcinho e meteu o gol, que aos 40 minutos do primeiro tempo diminuiu a diferença, né? Caiu para 3-2 a diferença no agregado. E aí, cara, o Paysandu vem para um segundo tempo com muita disposição para virar esse jogo, voltou pressionando ainda mais. E aí, cara, rapidinho, né? O segundo tempo começa e no iniciozinho Castro faz o segundo gol, faz o 2-0 e aí explode de vez o Mangueirão, uma festa sensacional, e o jogo passa a ser menos desesperado, né? O jogo passa a ser mais estudado, com o Paysandu melhor, já a gente vai ver a estatística de posse de bola do jogo, o Paysandu melhor, mas sem aquela urgência, né? O jogo estava empatado no agregado, estava 3-3, o Paysandu correndo atrás, tentando vencer o jogo, né? Para que ele não fosse para os pênaltis. O Anápolis começa também a tentar ali fazer o gol que daria o título, né? Em uma estocada de contra-ataque ou outra, e aí o Ítalo entra ali no jogo e ele resolve, né? O artilheiro do Paysandu na temporada entrou para resolver aos 45 minutos do segundo tempo um gol de centroavante e depois já era o gol do título, né? Aos 49
ele faz outro gol de centroavante. O Ítalo tem muita estrela, ele consegue fazer os 2 gols do título aí. Ele e o Juninho, né? O Juninho com aquele gol lá no início, na primeira partida, e o Ítalo nessa segunda partida, formando um agregado de 5-3 para o Paysandu. E o Paysandu conquistando a sua 6ª taça da Copa Verde, ex-campeão, o maior campeão da história da Copa Verde. O Paysandu chega firme e forte, recebendo aí uma alta premiação, tá? Na Copa Verde aí, o Paysandu somou até aqui quase R$1 milhão, né? Quase R$1 milhão. Foi 200 mil na primeira fase, mais 100 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão e 200 mil reais que o Paysandu arrecadou com a taça, com o título da Copa Verde. Vai jogar direto ali na 3ª fase da Copa do Brasil. E o mais importante, vamos puxar aqui as estatísticas desse segundo jogo do Paysandu diante do Anápolis, para que você entenda o que está rolando aqui, ó. As estatísticas do jogo na tela para você se ligar, ó. O Paysandu teve 70% de posse de bola nesse jogo diante do Anápolis, né? Uma coisa absurda. Para ter uma noção, o Anápolis não teve nenhum escanteio no jogo. Foram 5 escanteios, uma pressão total do Paysandu, né? Um cartãozinho amarelo só, que foi o Ítalo no final, tirou a camisa, né, na comemoração. E só. O Paysandu, além de ser muito eficiente, foi muito mais firme ali do que o Anápolis. Só que, cara, o número de finalizações que me surpreende um pouco, tá? O Paysandu finalizou 8 vezes. Com esse tanto de posse de bola, o Anápolis se defendeu muito bem, né? Foram 4 finalizações no gol e as 4 entraram. 4 finalizações para fora ali. Tivemos algumas defesas do Ravel, né? Além dessas finalizações no gol que entraram aqui, o Ravel fez algumas defesas também. Mas acaba que o Paysandu foi muito eficiente nesse jogo de volta. Aquela eficiência que o Anápolis teve no primeiro jogo, o Paysandu se valeu muito nesse segundo jogo. E aí a gente começa a olhar aqui, né, destrinchar mais o time do Paysandu e o que a gente pode esperar para a sequência da Série C, né? Hoje na Série C, o Paysandu é o 3º colocado, tá? O Paysandu vinha liderando a Série C quando foi derrotado na última rodada para o Figueirense. E agora é foco total na Série C. O Paysandu não disputa mais nenhuma competição além da Série C nessa temporada, já caiu na Copa do Brasil e agora vai focar totalmente aqui. É o 2º título no ano, né? O Paysandu foi campeão paraense em cima do Remo e também conquistou agora a Copa Verde, além, é 3º título, né? Teve a Copa Norte, a Copa Verde agora e teve o estadual. Então o Paysandu foi ganhando em sequência os seus estados, né? Ali seu estado, região, e agora precisa ampliar isso para o Brasil e tenta levantar a taça da Série C. É possível? Sim, é possível. O Paysandu é um dos favoritos ao título. Só que título na Série C fica de lado, né? A primeira prioridade é classificar para a segunda fase. A segunda prioridade é conquistar o acesso e aí depois pensar em título da Série C. Então o Paysandu é um dos melhores times da Série C, continua sendo assim. Demonstrou isso hoje. O primeiro jogo foi preocupante, né? O primeiro jogo ali diante do Anápolis, que é o lanterna aqui, né? Deu a vida nessa campanha da Copa Verde, não conseguiu levantar a taça. O Paysandu agora se vale somente disso, né? E a sequência dos jogos para encerrar a Série C é essa: Inter de Limeira, Maranhão, Santa Cruz, Ipiranga, Guarani, Amazonas, Confiança, Ferroviária e Ituano. São jogos difíceis, tá? Dentre todos esses times que faltam, né, o Paysandu tem Guarani, que é confronto diretaço, tem o Ituano, que também é um confronto direto, tá? E tem ali o Amazonas, que começou muito bem, mas agora tá despencando. Então, fora Guarani, tá? O jogo contra o Guarani, o jogo contra o Ituano e esse jogo contra o Santa Cruz, que o Santa Cruz também tá subindo de produção, fora esses jogos, o Paysandu acaba sendo favorito em todos os outros, né? Então, tem ali um caminho tranquilo para buscar essa vaga na segunda fase da Série C. Sem dúvida nenhuma, esse time é um dos grandes favoritos aí. Vamos ver como é que o Paysandu vai se comportar na janela de transferências de meio de ano. Tá entrando dinheiro no Paysandu com esse título. O Paysandu deve se reforçar ainda mais, mas o foco tem que ser não perder os seus principais jogadores. E aí eu tô falando do Ítalo, tô falando do próprio Juninho, do Cleiton Pego, né? São jogadores muito importantes ali nesse time do Paysandu. Talvez, comenta aqui embaixo, cara, onde você quer reforço pro Paysandu, onde você reforçaria, qual seria ali o lugar, se você fosse o diretor do Paysandu, você reforçaria qual setor pro Júnior Rocha ter uma tranquilidade aí para conquistar o acesso tranquilamente nessa temporada? Eu vejo o Paysandu precisando ali de um pouco de reforços ali no meio de campo,
talvez nas laterais, mas de resto eu acho que o Paysandu tá bem servido para essa temporada de Série C, já é um dos melhores times da Série C, mas todo mundo vai se reforçar. Então é bom focar nesses reforços também para que a temporada não tenha uma surpresa ali na reta final. A Série C vai continuar durante a Copa do Mundo, tá? Volta na semana que vem, a Série C já volta na semana que vem, mesmo durante a Copa, a gente vai continuar seguindo a Série C aqui. Por isso que eu digo, se inscreve, porque nós seremos um dos únicos canais que vai continuar falando de Série C durante a Copa do Mundo. É óbvio que a gente vai falar de Copa do Mundo também, e eu conto também com a sua curtida nos vídeos de Copa do Mundo, seus comentários. Vamos levantar isso aí. Vamos ter live também, mas a gente vai continuar seguindo a Série C, então é muito importante que você se inscreva no canal, deixa a curtida e me fala, meu irmão, até onde esse time do Paysandu pode chegar. Parabéns, torcedor bicolor, por esse título, por essa virada. Te espero no próximo vídeo. Até lá, tamo junto, valeu e falou.